Bom dia, pessoal, tudo bem? Entrando aqui no nosso devocional, hoje já vamos para o capítulo 34. Nós estamos avançando cada vez mais e aprendendo cada vez mais, né? Eu espero que você esteja recebendo o amor do Senhor sobre a sua vida, o entendimento, né, sobre a palavra, e que você possa cada vez mais crescer na palavra do Senhor, se dedicar mais à palavra do Senhor, né, ter esse tempo com Deus para que você possa aprender mais e se conectar a Ele cada vez mais, né? Hoje, então, vamos lá a Gênesis 34, que é, no caso, a Diná. Diná é desonrada. Então diz assim: certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Ramor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Ramor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrado a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer, mas Ramor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nos casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Ramor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição: que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas. E nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Ramor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois, Ramor e o seu filho, Siquém, foram até o portão da cidade onde eram tratados os negócios e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar... Desculpa, gente. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são.
E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e com o seu filho Siquém foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Além do Siquém, além dele querer a Diná para ele, né? Ele ainda, além de abusar dela, ele ficou com ela lá na casa. Ele não queria tirar ela de lá, porque ele se apaixonou por ela e achava que ele mandava nela, que ela era um objeto dele, que ele poderia fazer o que ele quisesse. Então, por isso que eles tiveram essa irritação e acabaram matando todos eles, né? Aí depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: Nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Eles fizeram isso para defender a irmã. E de uma certa forma, aquilo que eles fizeram foi retratar o que havia acontecido com a irmã deles. Eles eram homens fortes, homens de valor, homens de honra, então eles não queriam que aquela fama ficasse sobre a família de Jacó, né, de que a irmã tinha sido desonrada e que eles deixariam por isso mesmo. De uma certa forma, eles fizeram uma vingança, né, pelo que Siquém tinha feito com a irmã deles, né? Então eles queriam que aquilo fosse retirado da vida deles, né? De que eles não carregassem aquilo. Então eles tiveram a ideia de matar todos aqueles homens e principalmente o pai e o Siquém, né? A quem havia feito mal para sua irmã. E conseguiram retirar ela de lá, né? Da casa onde ela estava. A Diná, nesse contexto, não dá uma opinião de que ela achou ruim, ou de que ela também gostava de Siquém, não tem a palavra dela ali, mas a gente imagina que não tenha sido fácil, né, gente? É como se fosse hoje um estupro, né, realizado com uma pessoa que não queria aquilo, né, e ainda fica trancada como um sequestro. E aí eles tiveram essa atitude de retirar ela lá da casa para que não continuasse ocorrendo o que eles não queriam. Jacó, ele se vê numa situação difícil porque nem todos vão entender o que foi feito pelos seus parentes, né? Mas de uma certa forma, ele acha que eles vão se virar contra ele, né? Por causa daquela atitude, porque afinal foram muitos homens mortos ali, né? Mas aí a gente vai dando continuidade na história para a gente ver o que acontece depois em relação a isso, tá? Mas hoje eu quero te desejar um ótimo sábado, quero profetizar sobre a sua vida um ótimo sábado, que você tenha um dia iluminado, que todas as suas angústias sejam afastadas do seu coração, que você tenha um dia de produtividade, um dia de decisões, ou um dia de descanso, um dia de reflexão, que você possa, na palavra do Senhor, buscar cada vez mais, pois nós necessitamos buscar a palavra de Deus, é o que faz a nossa diferença, né? Para todas as nossas ações, quando buscamos, nós temos as soluções. Eu ouvi isso ontem na palavra do Senhor na igreja,
E eu tenho certeza que as edificações, conforme buscamos, elas vão melhorando cada vez mais e o seu entendimento também vai sendo maior, tá? Então eu te desejo um ótimo sábado, que Deus abençoe a sua vida grandemente e vamos seguindo o capítulo aí, porque ainda tem muito pela frente, né? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe.